turma? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre filiação socioafetiva. Filiação socioafetiva, que é aquele vínculo que se forma na presença da chamada posse de estado de filho. Havendo a chamada posse de estado de filho, estabelece-se a filiação socioafetiva. E quando que há posse de estado de filho numa relação entre duas pessoas? A posse de estado de filho, para ser reconhecida, ou melhor dizendo, ela é identificada a partir de dois elementos: o trato e a fama, ou tratamento e notoriedade. Alguns autores chamam de trato e de fama, outros chamam de tratamento e notoriedade, é a mesma coisa. O que é o elemento do trato? Naquela relação entre as pessoas, o filho socioafetivo e o pai socioafetivo, eles se tratam como se filho e pai ou filho e mãe fossem. Há ali o exercício efetivo de uma autoridade parental. Na relação entre eles, há um tratamento que é o mesmo tratamento dispensado a um pai ou mãe e a um filho. Aquele pai socioafetivo ou aquela mãe socioafetiva dispensa para o filho o mesmo tratamento, como se um filho biológico fosse. E há o exercício efetivo da chamada autoridade parental. Esse é o requisito, é o elemento do trato. O elemento da fama existe quando esse filho gosta de reconhecimento de sua condição de filho no meio social. Há uma notoriedade daquela relação de filiação socioafetiva que é existente, no sentido de que há uma projeção social do exercício efetivo da autoridade parental por esse pai ou mãe em relação àquele filho. Toda a sociedade, toda a coletividade, toda a comunidade identifica naquela relação uma relação de pai e filho, ou mãe e filho. Havendo esses dois elementos, trato e fama, já há a prova de que se estabeleceu ali um vínculo de filiação socioafetiva. Existe um outro elemento que é um elemento meramente acidental, não é um elemento essencial. Então, ele pode ou não estar presente. Se ele estiver presente, é aquele famoso plus a mais, sabe? É um plus a mais. Então, é mais um elemento de prova no sentido de que há ali uma filiação socioafetiva. Qual é o plus a mais? É o elemento do nome. Acontece quando esse filho socioafetivo já utiliza o sobrenome de família de seu pai ou mãe socioafetiva. Já utiliza o sobrenome do seu pai ou mãe socioafetiva. Lembra que na Lei de Registros Públicos há uma previsão expressa no sentido de que o enteado pode alterar o seu nome para incluir o sobrenome de sua madrasta ou padrasto? Então, se for essa hipótese, o enteado já tem até o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Isso é mais uma prova no sentido de que se estabeleceu ali, nessa família reconstituída, né, nessa relação entre padrasto e enteado, já se constituiu ali uma filiação socioafetiva. Mas o nome não é um elemento essencial, é um elemento meramente acidental. Lembra que é o famoso plus a mais, é um plus a mais. E aí o pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva é aquela ou aquele que exerce na prática já o poder familiar em relação ao filho. Já se desenvolveu uma relação ali como se filho e mãe ou filho e pai fosse. Uma total exteriorização desse comportamento de cuidado que é natural de pai e mãe. Bom, assim como na filiação biológica pode ser ajuizada a ação de investigação de paternidade pós-mortem, né, após a morte do pai, ou o pai pode reconhecer um filho biológico após a morte desse filho, pode haver um reconhecimento pós-mortem. Em relação à filiação socioafetiva, o STJ tem entendimento também no sentido de que pode haver reconhecimento de filiação socioafetiva após a morte desse pai ou mãe socioafetivos. Então, o filho pode ajuizar uma ação declaratória de filiação socioafetiva pós-mortem ou ação de reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem, ou alguns chamam de ação de investigação de maternidade ou paternidade socioafetiva pós-mortem. O nome da ação é o de menos, né? É uma ação em que se visa a declaração de um vínculo de socioafetividade que já é existente. Isso pode ser feito mesmo após o falecimento desse pai socioafetivo ou dessa mãe socioafetiva que em vida não registrou esse filho socioafetivo como filho.
E o fundamento é a presença da posse de estado de filho, que já fez desenvolver ali um vínculo de filiação. O filho só vai buscar a declaração desse vínculo para a inclusão do nome desse ascendente socioafetivo na sua certidão de nascimento. O ECA tem uma previsão específica no sentido de admitir a chamada adoção pós-mortem. É aquela hipótese em que a pessoa ajuiza a ação de adoção e falece no curso do processo. E aí o ECA admite que, mesmo se esse adotante falecer no curso do processo, o juiz pode prosseguir com o processo e dar uma sentença de procedência atribuindo àquele adotando a qualidade de filho do autor falecido no curso do processo. Existe precedente do STJ reconhecendo que, mesmo se esse adotante ou futuro adotante não chegou a ajuizar a ação de adoção em vida, a pessoa não ajuizou a ação de adoção em vida, mas tinha o interesse de ver reconhecido aquele vínculo por meio da ação de adoção, manifestou interesse em ajuizar a ação de adoção e não ajuizou. O STJ tem precedente no sentido de que o próprio filho pode, comprovando que já tinha um vínculo socioafetivo com esse que faleceu querendo ajuizar a ação de adoção, esse próprio filho pode buscar o reconhecimento desse vínculo de filiação, ainda que sequer tenha sido ajuizada a ação de adoção. Olha lá, é o recurso especial 1.326.728. Aí o STJ fala o seguinte: a adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do artigo 42, parágrafo 6º do ECA, na hipótese de óbito do adotante no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que este manifestou em vida de forma inequívoca seu desejo de adotar. Para as adoções pós-mortem, vigem como comprovação da inequívoca vontade do decujus em adotar as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva, o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição, trato e fama. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida a adoção póstuma, ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. Esse precedente do STJ é de 2014. Tá, e o que acontece na seguinte situação? A gente falou de reconhecimento de filhos biológicos e agora a gente está falando sobre a possibilidade de estabelecimento de filiação socioafetiva a partir da existência de posse de estado de filho. E se o filho tiver um pai registral, lá na sua certidão de nascimento, que não é o seu pai biológico? Uma pessoa registrou esse filho como filho, quando ele nasceu. E ali se desenvolveu um vínculo de filiação socioafetiva. Esse pai registral não é o pai biológico, mas é o pai socioafetivo. E em determinado momento da vida, esse filho conheceu a identidade de seu pai biológico. E aí quis obter o reconhecimento do vínculo de filiação biológica com esse pai biológico, por meio da ação de investigação de paternidade. E aí? Como é que a gente resolve essa questão, se ele já tem um pai na sua certidão de nascimento? Essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente essa hipótese. E aí, no caso concreto, o pai biológico contestou a investigação de paternidade, dizendo o seguinte: não, esse filho aí já tem um pai na certidão dele. Então não faz sentido ele querer buscar o vínculo de filiação biológica comigo. Ele já tem um pai, eu até queria ser pai dele, mas ele já tem um pai na certidão, então ele não pode ter dois pais, eu não posso aí constar na certidão dele como pai, ainda que eu reconheça que é um vínculo biológico. E aí a questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 898.060 de Santa Catarina, que foi julgado em 2016, fixou tese de repercussão geral, decidindo o seguinte, vou ler a tese para vocês. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Então, ainda que esse filho já tenha um pai socioafetivo,
isso não impede que ele busque também o reconhecimento da filiação biológica com o seu pai biológico. E aí consolidou o Supremo o entendimento a respeito da multiparentalidade. O que é a multiparentalidade? Mais de uma pessoa, ou melhor, alguém tendo vínculo de filiação reconhecido com mais de duas pessoas. Multiparentalidade rompe com o paradigma da biparentalidade. Qual é o paradigma da biparentalidade? É aquele paradigma de que a pessoa só pode ter vínculo de filiação com duas pessoas. Um pai e uma mãe, ou duas mães, ou dois pais. Agora, com a multiparentalidade, a pessoa pode ter vínculo de filiação com mais de duas pessoas, com três, com quatro. Pode ter um pai biológico, um pai socioafetivo e uma mãe biológica. Pode ter um pai biológico, um pai socioafetivo, uma mãe biológica e uma mãe socioafetiva. A pessoa pode ter vínculo de filiação com até quatro pessoas. Ué, mas esses quatro ascendentes de primeiro grau vão constar na certidão de nascimento do filho? Sim, por que não? É possível sim que esse filho busque o reconhecimento desses vínculos de filiação para a inclusão de todos na sua certidão de nascimento. E aí, todos esses, os biológicos e os socioafetivos, os ascendentes biológicos de primeiro grau e os ascendentes socioafetivos, vão exercer autoridade parental, né, poder familiar, em relação a esse filho. Esse vínculo concomitante, o biológico e o socioafetivo, esse vínculo concomitante reconhecido, ele é reconhecido para todos os efeitos jurídicos. O filho pode exigir alimentos do pai biológico e do pai socioafetivo. O filho tem direitos sucessórios, tanto em relação ao pai biológico como em relação ao pai socioafetivo. Os dois têm direito de exercer a guarda em relação a esse filho. Pode haver uma guarda compartilhada entre a mãe biológica, o pai biológico e o pai socioafetivo. Os três exercem guarda compartilhada. É possível? Sim, é possível. Os impedimentos matrimoniais que nós já vimos se aplicam em relação tanto ao pai biológico como ao pai socioafetivo. Para todos os efeitos jurídicos, o reconhecimento do vínculo concomitante ele é importante. Então, ele é reconhecido, melhor dizendo, para todos os efeitos jurídicos, inclusive sucessórios, inclusive para efeitos sucessórios. O filho herda de todo mundo e mais, todos eles, caso o filho faleça, são herdeiros do filho. Se o filho falecer, o pai biológico, o pai socioafetivo e a mãe biológica, por exemplo, são herdeiros desse filho. Em sucessões, a gente vai ver como é que faz essa divisão da herança. Bom, e aí o que aconteceu? Depois que o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão e fixou essa tese de repercussão geral, o CNJ editou um provimento, que é o provimento 63. E nesse provimento 63, o CNJ regulamentou a forma pela qual o pai ou mãe socioafetivos podem reconhecer um filho socioafetivo como filho, né, socioafetivo, de forma extrajudicial, diretamente no cartório de RCPN. Então, o CNJ admitiu a possibilidade de um pai ou mãe socioafetivos comparecerem ao cartório de RCPN e reconhecerem um filho como filho socioafetivo, ainda que esse filho já tenha na sua certidão um registro de pai e de mãe. Por exemplo, já tem o pai biológico e a mãe biológica na certidão de nascimento. O pai socioafetivo comparece no cartório de RCPN e fala: esse filho, esse aqui, esse fulaninho aqui, é meu filho socioafetivo. E registra também como filho socioafetivo. Esse provimento 73 saiu em 2017. E ele não tinha muitos requisitos para que isso acontecesse. Então, não havia idade mínima do filho para que fosse reconhecido extrajudicialmente, né, no cartório de RCPN como filho socioafetivo. Não havia limitação de que só uma pessoa podia reconhecer como filho socioafetivo. Não havia necessidade de prova cabal da existência de posse de estado de filho. E aí, para evitar a ocorrência de fraudes, o próprio CNJ alterou esse provimento 63 por meio do provimento 83. E aí, em 2019, veio o provimento 83 impondo algumas regrinhas, algumas formalidades necessárias, alguns requisitos necessários para que haja esse reconhecimento extrajudicial de filhos socioafetivos. Então, quais são as regras, os requisitos impostos no provimento 83 que alterou 63? Primeira regra, só é possível o reconhecimento extrajudicial de filho socioafetivo que tenha mais de 12 anos. Então, não se admite o reconhecimento de filho socioafetivo diretamente no cartório de RCPN, com base no vínculo de socioafetividade, que eu estou falando, não estou falando com base em vínculo biológico, não. Estou falando com base em vínculo de socioafetividade. Só se admite
em relação a filho que tenha mais de 12 anos de idade. Segundo requisito, há necessidade de consentimento desse filho. Ele já tem 12 anos de idade, já é um adolescente, então há necessidade de consentimento do filho. Terceiro requisito, o provimento impõe que só se possa incluir, de forma extrajudicial, um ascendente socioafetivo. Se a criança tiver um pai socioafetivo e uma mãe socioafetiva, além de seus pais biológicos registrais, só um desses dois é que poderá comparecer ao cartório de RCPN para incluir o filho como filho socioafetivo. O outro deverá judicializar a questão, ajuizando uma ação ali declaratória de filiação socioafetiva. Então, um só pode comparecer ao cartório de RCPN para buscar o vínculo de filiação socioafetiva. O outro ascendente de primeiro grau socioafetivo necessariamente deverá buscar a via judicial. E mais, aqueles pais que já constam na certidão de nascimento do filho devem concordar, obviamente, com a inclusão desse filho socioafetivo. Desculpa, com a inclusão desse novo ascendente socioafetivo. Aqueles que já constam na certidão, como pai e mãe, devem necessariamente concordar com a inclusão desse novo ascendente socioafetivo. E o provimento exige que esse que busca o reconhecimento do filho socioafetivo no cartório da RCPN prove, por qualquer meio de prova em direito admitido, que há realmente, né, esse vínculo de socioafetividade. Tem que provar o quê? O trato e a fama, né? Provar os elementos da posse de estado de filho. Por meio de fotos, documentos em geral, mensagens de WhatsApp, por exemplo, testemunhas, então, declaração, né, de testemunhas, a pessoa pode comprovar por qualquer meio de prova a existência de posse de estado de filho. E aí o oficial do cartório vai analisar se realmente há prova daquele vínculo de filiação socioafetiva e vai determinar ou não a inclusão daquele ascendente socioafetivo na certidão de nascimento do filho socioafetivo. E aí, quais são as hipóteses mais comuns de ocorrência de multiparentalidade? Talvez a hipótese mais comum de ocorrência de multiparentalidade exista na chamada família recomposta, ou família reconstituída, ou família mosaico. Aquela em que há relação entre padrasto e enteado, ou entre madrasta e enteado. A pessoa tem um pai biológico registral e uma mãe biológica registral. Quando os pais se separaram, a mãe estabeleceu união estável ou casou com um terceiro e levou esse filho para residir nessa nova família. Entre esse filho e o seu padrasto, né, o companheiro ou marido da mãe, se estabeleceu um vínculo de socioafetividade. Veja bem, não é em toda família recomposta ou reconstituída, é a mesma coisa, não é em toda família recomposta que necessariamente vai haver estabelecimento de filiação socioafetiva. É um espaço favorável, né? É um lugar favorável para o reconhecimento de socioafetividade. Mas não é todo padrasto ou toda madrasta que se torna pai ou mãe socioafetivo. Deve haver o estabelecimento de uma relação que, de fato, demonstre ali que há um exercício efetivo da autoridade parental por aquele padrasto ou por aquela madrasta. Então, cuidado com isso. Não é sempre em toda a família mosaico que há filiação socioafetiva, mas é um espaço bem favorável ali para que se gere esse vínculo de filiação socioafetiva. Ocorre também muito hipótese de multiparentalidade naquela famosa adoção à brasileira. Então, o pai, sabendo que o filho que a sua companheira espera não é filho dele, já conheceu a mulher grávida, a gente já falou um pouco sobre isso, foi lá e registrou. Sabia que não era filho dele, registrou o filho, sem vício do consentimento, registrou sabendo que não era filho dele. Registrou sem vício do consentimento. Depois de uns anos, consolidou-se aquela convivência familiar, consolidou-se o vínculo de filiação socioafetiva. Ele já é pai socioafetivo. E aí o filho conhece o seu pai biológico. É o exemplo que chegou até o Supremo Tribunal Federal. E aí ele busca o vínculo de filiação com o pai biológico. Consolida-se a multiparentalidade. Essas são as hipóteses mais comuns de ocorrência de multiparentalidade, as que mais chegam, né, até o Poder Judiciário para julgamento. Bom,
Vou fazer o corte no bloco, porque no próximo bloco a gente vai começar falando sobre obrigação alimentar. Vou mudar o assunto, vou mudar o tema. A gente vem falando sobre obrigação alimentar, que tem como fundamento legal o artigo 1694 do Código Civil. Já vou adiantar, já vou ler o 1694 nesse bloco ainda, tá? Eu sou ansiosa. Então a gente vai ler o fundamento legal da obrigação alimentar e eu quero que vocês, no intervalo entre esse e o próximo bloco, pensem aqui quais são, então, as relações que geram obrigação alimentar a partir do 1694, que é muito fácil, está na própria literalidade do dispositivo. Olha aqui, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, quero que vocês reflitam e a gente volta no próximo bloco falando sobre a obrigação alimentar e sobre essas 3 situações que podem gerar obrigação alimentar no âmbito do direito das famílias.